Se você está com dúvida um pouco sobre bioquímica, recomendo que você pare tudo que você está fazendo e separe um pouquinho dos seus minutos aqui com a gente. Aqui eu separei, a gente separou um pouco sobre compostos orgânicos e inorgânicos, tá? O que eu quero dizer? Carbonos, tá? Quando eu falo de carbonos, eu quero dizer açúcar, glicídios e sacarídeos e afins, tá? Aqui, como inorgânicos, eu separei a água e os sais minerais, tá? Como vocês sabem um pouco da água, a água a gente tem aproximadamente 75% dentro do nosso corpo. É só uma novidade ali de que a água é essencial para a nossa sobrevivência. Sais minerais, aqui eu separei o cálcio, o cloro, o ferro, o flúor, o iodo e o potássio, tá? Então, são esses inorgânicos que o nosso corpo literalmente necessita para a sobrevivência, tá? Compostos inorgânicos, tá? Aqui eu separei o carboidrato. Dentro do carboidrato, eu quero dizer monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos, tá? Um resumo melhor. Dentro dos monossacarídeos, oligo e poli, temos a separação das moléculas, né? O que o mono representa em referente a moléculas? O mono ele representa uma molécula. O oligosacarídeo de 2 a 10 moléculas. E o poli de mais de 10 moléculas, tá? Quais seriam as moléculas? Como eu já vi referido, o açúcar, o glicídio e os sacarídeos. Fechou? Falando um pouco sobre a fórmula padrão dos glicídios, tá? A gente tem como fórmula padrão um carbono, 2 hidrogênio e oxigênio. Como que a gente faz para montar a forma de triose, tetrose, pentose e hexose? Primeiro, para a gente montar ela, a gente vai usar a fórmula padrão triose. A gente está falando de 3. Carbono, a gente vai copiar o carbono da fórmula padrão e vai fazer a multiplicação. 3 vezes 1, que é equivalente a 3. Hidrogênio, a gente vai fazer 3 vezes 2, que é equivalente a 6. Oxigênio, a gente vai fazer 3 vezes 1 do oxigênio, que é equivalente a 3. Tetrose, todos são a mesma coisa, mas a gente vai fazer a tetrose. Carbono, a gente vai fazer 4 vezes 1, 4. Hidrogênio, a gente vai fazer 2 vezes 4, 4 vezes 2, que é equivalente a 8. E o oxigênio que é a mesma coisa também, 4 vezes 1, que é equivalente a 4. Essa maneira se repete em todas, tá? Vamos lá. Uma observação que eu acabei colocando aqui é o excesso de carboidratos se transforma em gordura. O que eu quis dizer? A refeição que a gente come, né, ela vira um açúcar, então um glicídico, a glicose, e esse excesso, caso haja excesso, esse excesso vai para o fígado, tá? E essa sobra do excesso que foi para o fígado, ela se converte em ácido gráfico, tá? Então esse ácido ele circula na nossa pele, no nosso organismo e vira uma gordura do tecido epitelial. A sua provinha cai um pouco sobre polissacarídeos. Observe um pouco que polissacarídeos, a função dele é a reserva de energia, tá? Que é baseada no amido e no glicogênio. E a estrutura, tá? Ele é responsável também pela estrutura que tem a ver com a celulose e a quitina, tá? E a quitina. Aqui é uma outra observação. Celulose tem um papel fisiológico de fibra e não é um nutriente, tá? Então, caso vocês encontrem essa questão na prova, tenham essa observação que a celulose ela não é um nutriente, tá? Então, ela é uma fibra que é fundamental para o nosso organismo. E se na prova de vocês caírem sobre hidrólise e desidratação, tá? A hidrólise é o uso de água para quebra de estruturas, ou seja, quando a água é utilizada para quebrar uma célula, isso é chamado de hidrólise. Desidratação, formação de duas moléculas, ou então, na verdade, duas células, tá?
É quando duas células se juntam. E quando elas se juntam, elas liberam água, elas liberam uma molécula de água. Isso faz com que elas percam e tenha a desidratação. Agora falando um pouco sobre ATP, a gente sabe, a gente tem aqui como modelo aqui a formação da glicose, que no caso é o açúcar. O ATP ele vai ajudar muito a quebrar toda essa molécula aqui para poder formar energia, tá? No passo a passo aqui a gente vai pegando aqui sobre esse assunto. Quando é feito já a questão da energia, dentro da célula há a liberação dos dois ATPs. Como seriam esses dois ATPs? A liberação de dois ATPs seria vai ser liberado um ATP embaixo, outro ATP em cima, fazendo com que os fósforos eles consigam puxar essas 6 aqui para poder quebrar. Vocês podem ver aqui que a gente tem as 6 juntas, aqui a gente tem 3 separadas, tá? Por quê? Porque o fósforo ele fez com que quebrassem, tá? Então, como se fosse isso aqui, viesse um fósforo aqui, outro fósforo aqui, e eles puxassem, quebrando a molécula e fazendo com que ficasse mais fácil, ou então ficasse da maneira para fazer energia, tá? Aqui, com esses 3, você pode reparar que não tem nada aqui preenchendo. Por quê? Para surgir, para dar tudo certo na nossa produção de energia, vai existir um fósforo dentro da célula, onde ela vai aparecer nas outras extremidades, vamos dizer assim, dessas moléculas, que são os fósforos. Da onde vem? Ainda está estudando isso, tá? Vamos lá. Se ligou nisso daqui. Vai ter que cortar essa porra. Vai ter que cortar. Tendo em vista de que os fósforos saíram do ATP e o ATP virou ADP, que é adenosina difosfato, os fósforos eles quebraram, né? Então estava aqui, eles quebraram, e junto para acompanhar essa nova ponta aqui, foi aparecendo novos fósforos que estavam presentes já dentro da célula, né? Eles vão ter um papel principal importante que vai nos dar um estralo ali na frente, tá? Aqui a gente tem uma outra reação, que é a quebra de hidrogênio. Então, onde o NAD+, ele se torna NADH+. Porque o NADH+, ou então, na verdade, o NAD+, ele faz com que quebre, ele pegue alguns hidrogênios dessas moléculas aqui, tá bom? Junto com isso, passando aqui, transformando todo, na verdade a gente tem aqui, ele vira um ADP, tá? E aqui também, a mesma reação que acontece aqui embaixo, tá? Então foi um ADP aqui, que virou um fósforo aqui, e outro que virou aqui, e assim vice-versa, tá? Passando aqui do fósforo, a gente já tem em vista, a gente já tem um aqui, e a gente já tem um aqui. Esses fósforos que estão presentes aqui, ele vai fazer uma ligação chamada fosfoligação, tá? Essa fosfoligação, a gente já está falando de novos ATPs, tá? Então, no resumo, o que acontece? Esses ATPs que foram gastos, esses fósforos que teve a iniciativa de quebrar as moléculas, eles retornam ao ATP. Eles vão a ADP e voltam de novo para ATP, tá? Por que eles voltam? Porque vamos considerar uma bateria. Vamos supor que tem uma bateria. Essa bateria, a gente usa essa bateria e quando ela já foi usada, ela já foi descarregada, o que a gente faz? A gente vai botar para carregar. Aqui é a mesma coisa. Quando ela já foi usada para quebrar as moléculas, vai chegar uma certa hora que ela vai voltar para ser recarregada. E então, como ela foi recarregada, a gente tem os novos fósforos, ou então os novos ATPs para alimentar a nossa célula, deixar a nossa célula fininha ali para o uso. Fechou? Demais é isso. Espero que você tenha gostado, né? Esse breve resumo que passei para vocês. E tamo junto.
Bom, agora falando um pouco sobre a estrutura da glicose, tá? Já de início aqui, a gente já tem a fórmula da glicose, a C6H12O6. A gente tem que ter em mente, tá, pessoal, de que o carbono ele só faz 4 ligações, o hidrogênio faz uma e o oxigênio ele faz 2, tá? Aqui desse lado já está pré-montada já 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos junto, já para a gente estar continuando, a gente precisa dar continuidade, já começar montando o oxigênio. Como eu falei para vocês, o oxigênio ele precisa de 2 ligações, aqui a gente já iniciei com 2, aqui ele já vai outra, tá? Ah, Gabriel, você não falou que o oxigênio precisa de 2 ligações? Dá uma segurada aí, tá? Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações, então tá perfeito, bateu. Vamos lá, para onde que a gente vai agora? O hidrogênio. Carbono já foi, oxigênio já foi, agora só falta o hidrogênio. Onde que vai o hidrogênio? Eu não falei que ele só faz uma ligação? Então vamos lá fazer essa ligação com um hidrogênio. Beleza? Show de bola, chique, bacanizado? Vamos lá, não tem que ter 12? Vamos lá então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bateu a nossa conexão com carbono, hidrogênio e oxigênio. Espero ter ajudado.